As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Boa tarde, caro telespectador do Vivendo e Aprendendo. Na tarde de hoje, vocês vão estar conosco mais um programa fantástico. Um programa que nós estamos levando a vocês com muito carinho, que é a nossa voz. Tem tudo a ver comigo, com você, com todos nós. E nós vamos falar dessa Semana da Voz. Estamos aqui diretamente da Inovare, essa clínica maravilhosa, onde tem essa... Hoje eu me deparei com essas plantas aqui, que está muito gostoso de estar aqui. E vamos falar da nossa voz, com duas fonoaudiólogas, que é a Cíntia e a Josimar. Assistam conosco mais um Vivendo e Aprendendo, sempre pela Unimed e o Salão Record. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver, saber viver. Então, estamos aqui, como nós anunciamos, no dia pós, dia 16, foi o dia mundial da voz. Eu fiquei numa dúvida, postei no meu Facebook, aí eu falei, melhor pôr só que era dia da voz, porque eu fico sempre na dúvida se é mundial ou é no Brasil, mas ele começou no Brasil, né? Que a gente já conversou outras... 15ª no Brasil e 11ª mundial. Que maravilha, né? Conseguir isso, assim, partindo do Brasil, né? 14ª, pela Sociedade Brasileira. 14ª. E esse ano temos essa novidade, que é a campanha está abrangendo, o tema é maior e a abrangência, então, é infinita. É porque hoje a gente pensa em comunicação eficiente, né? Cada dia mais a pessoa precisa se comunicar e prestar atenção na qualidade vocal. E a partir o primeiro som que a criança emite já está dentro da campanha esse ano. Porque o recém-nascido, a forma que ele tem de se comunicar é através do choro. E o choro é produzido pela prega vocal. Então, você já consegue perceber algumas doenças da laringe desde o choro da criança. Bom, eu acabei começando o programa, assim, bem mal educada, mas é que eu já fiz a abertura, né? E eu estou com as fonos, que todos os anos nós temos um compromisso. Quando vai chegando abril, elas me mandam um e-mail, mas eu já estou lá preocupada, que dia que nós vamos fazer é uma recíproca, porque eu fico preocupada, precisamos gravar o programa, e nós estamos aqui, então, com as minhas duas amigas, que são as nossas fonos mais próximas, a Jo e a Cíntia, meio Mônica, agora nós estávamos falando em Mônica, e a Cíntia, não sei... E a Cíntia, que são, assim, duas pessoas que realmente você pode confiar e entregar a sua voz. Gente, é muito sério entregar a tua voz para alguém cuidar de você. É isso mesmo, Jô? Eu penso que a pessoa tem que saber o que está fazendo, né? Porque, como todas as profissões, se você não sabe direito o que você está fazendo, você não chega em lugar nenhum. Então, o mínimo que a gente recomenda é que quando você vá procurar um profissional da voz, seja um especialista realmente, que tenha uma boa formação, para que o resultado do que você está buscando seja um aprimoramento, seja melhoria de comunicação ou a normalização da tua voz, porque está rouco, com qualquer alteração, qualquer doença, é bom que saiba o que está fazendo. E sempre a especialização vem cada vez mais, vocês, além da faculdade, tem, assim, inúmeras. Você chegou, agora você estava viajando, também fazendo curso? Na verdade, você tem que estar o tempo todo estudando, né? Pelo menos 2 ou 3 vezes por ano, eu e a Josimar participamos de congresso em São Paulo, com a doutora Mara Belal, que é uma das melhores fonoaudiólogas do mundo, e sempre está trazendo as novidades, e a gente sempre está ali atualizando, além dos cursos virtuais que a gente faz,
mensal. Hoje é essa facilidade. Graças a Deus, fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Cíntia, e dentro dessa proposta do ano de 0 a Recém-nascido ao idoso. Para mim é 0, né? Recém-nascido ao idoso, e realmente como que a campanha acontece? A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, ela quer mostrar a importância da voz em todos os ciclos da vida. Por exemplo, de 0 a recém-nascido a 2, 3 anos de idade, você, através do choro, que é a forma que a criança tem de se comunicar, você consegue perceber se a voz dela está normal, se o choro já é rouco, se ela tem alguma coisa mais grave, até na laringe, pode ter um problema, nascer com uma laringe molinha demais, que prejudica a parte respiratória. Então, através do choro, você consegue ter alguns parâmetros para ver se está normal ou não, e que mais tarde, no desenvolvimento da fala da criança, se ela não tiver uma voz adequada, isso pode vir a trazer atraso de linguagem, né? Aí depois, a gente tem crianças, principalmente de 5 a 10 anos, apresentam muito problemas de voz. 36% das crianças apresentam algum tipo de alteração. Que? Por mau uso vocal, geralmente, né? Porque gritam muito, fazem muito esforço para imitar outras vozes, super-heróis, então acabam fazendo muito esforço vocal e acabam comprometendo a qualidade do som da voz, né? É aquela criança que chega em casa depois da aula com a voz alterada, ou depois de uma festinha de aniversário sempre está rouco, né? Aí vai ter a outra fase dos adolescentes, que é onde acontece o crescimento da laringe, a mudança vocal. Então tem muito adolescente que não faz a troca, a muda vocal, e fica com a voz mais fina do que deveria, e vai perceber isso mais tarde, lá com 20, 25 anos, quando está na faculdade, e as pessoas começam a rejeitar, né, até por trabalho. E depois vem a idade adulta, que daí é por problemas profissionais, uso abusivo da voz, né, usa demais e de forma incorreta, né, não faz uso funcional adequado. E depois no idoso, que vem o envelhecimento vocal, que é preciso... você vai colher os frutos do seu cuidado da voz ao longo da tua vida. Se você teve uma vida saudável, hábitos vocais saudáveis, você vai ter uma voz de idoso saudável. Muito interessante. E como é que nós vamos fazer essa proposta hoje aqui em Ponta Grossa? Como é que está sendo feita essa campanha? Nós estamos tentando levar via meios de comunicação, essa ideia para o público, né, com essa temática, né, os ciclos da vida, justamente porque você lembra que o início de tudo isso foi alertar a população quanto ao câncer de laringe, não deixa de ser um apelo dessa... Eu falo direto isso. Né? Ele nunca deixa de ser o apelo, porque o Brasil continua ocupando o primeiro lugar em incidência de câncer de laringe, né? Que acompanhado quase sempre, né, um coadjuvante forte, o álcool e o cigarro. Então, só que além disso, se viu a necessidade de mostrar os cuidados necessários e mostrar que voz significa saúde sempre. Uma voz clara, uma voz limpa, está mostrando uma saúde perfeita. Se a voz está alterada, você passou 15 dias e a tua voz não voltou ao normal, tem que ter algum tipo de atitude. Vai procurar um otorrinolaringologista, vai fazer um exame melhor, né, na laringe, verificar o que está acontecendo, porque ela pode estar mostrando um câncer de laringe, na criança ela pode estar mostrando, no nenê, ela pode estar mostrando uma papilomatose, na idade, na adolescência que ela falou, tem noção, o quanto isso afeta a vida daquele indivíduo que não fez a muda vocal. Porque você pega as pessoas depois, né, na idade adulta, adultos que vêm parar no nosso consultório tentando modificar a voz daí, já houve todo um trauma, uma interiorização, a pessoa fica tímida, não consegue se adequar, é motivo de chacota. É uma coisa tão simples de resolver, né? Então, o que a gente está mostrando é que
em todas as fases da vida, que você detectar algum problema, tem que ser olhado e tratado. Porque a cultura, eu já falei isso para o Léo ontem, a cultura das pessoas é de ter medo de ir ao médico com medo de encontrar alguma coisa. E a gente não consegue... Você está percebendo que a pessoa está com alguma coisa. Então, né, se está rouco, se essa rouquidão permanece, ou se ela é frequente, como no caso das crianças, não sei se, acho que modificaram as brincadeiras, elas gritam mais, elas competem mais, e o apelo é, pais, ajudem a educar essas crianças para que elas não precisem gritar, eduquem dentro de casa, mantenham um ambiente mais tranquilo, procurar falar num tom de voz normal, sem a necessidade dessa competição e de gritar tanto, né? Isso é cultural, porque hoje a gente observa muito mais do que antes. É interessante porque é uma contradição. Se hoje está se usando mais o tablet, o notebook, o computador, enfim, e cada vez mais elas estão mais ligadas aos aparelhos, à informática, mas elas ainda assim têm uma necessidade de fazer, crianças, né? De vazar em algum lugar. É interessante isso, né? Jogam futebol, né? Eles gritam durante Ainda o bem, esporte. Eles têm quando você entra numa sala de aula, se você lembrar, né? Quando você entra numa sala de aula de crianças, elas vão dar bom dia ou boa tarde, aquela bom dia, bem alta, gritado. As músicas, as músicas, quem canta mais bonito, né? Então, isso tudo leva a criança que tem uma... não é toda criança que vai fazer, é uma criança que tem uma predisposição. Ela tem uma predisposição para esforço vocal e por isso ela vai fazer o esforço vocal. Não é qualquer um faz. Como tem aquele que é o mesmo, que brinca mais, que é mais ativo, tem aquele que tem todas as pessoas, né? Tem pessoas que a laringe ela tem que ter uma predisposição para que ela desenvolva alguma alteração. E isso deve fazer parte da personalidade da pessoa, né? Sim, sempre, né? Mas tem... Fala demais. Isso acompanha. Realmente, né? Mas tem também aquela pessoa que nasceu com alguma estrutura da prega vocal com algum defeitinho, né? Com uma bolinha a mais, com uma ruguinha a mais. E isso, quando a gente vai falar numa vibração de 200 vezes por segundo, acaba fazendo um dano grande, né? Então, às vezes, é uma predisposição anatômica também. Usar, fala, bate. Eu fico assim encantada, né? Porque quando a gente fala isso, assim, é a perfeição que Deus nos fez, né? De você ter uma preguinha a mais ou uma a menos faz fazer uma diferença, e isso em todo o nosso corpo, né? Para som, isso faz uma diferença bem grande. Claro, a gente percebe isso, eu mesmo sendo uma leiga, mas quando você toca um violão, você escuta o som, dependendo da cada corda, né? A prega vocal tem uma semelhança. Por exemplo, a prega vocal, quanto mais fina, a voz é mais aguda. Quanto mais grossa, a voz mais grossa, como a minha deve ser do... Meninas, nós vamos no intervalo e já voltamos. Não saia daí. Hoje falando sobre voz, e que foi ontem, dia 16 de abril, o Dia Mundial da Voz. Então, hoje nós estamos aqui com as nossas fonoaudiólogas, eu só falo Jo, daí quando vai falar o nome certo, inteiro, oficial, Josimar e a Cíntia, e que são responsáveis em Ponta Grossa. Nós temos muitas, vocês sabem quantas nós temos em Ponta Grossa? Quanto fono hoje, mas tem muita gente, né? Chegou muita gente da faculdade de Irati, né? Irati já tem faculdade hoje? Irati tem fono. Então chegou bastante gente de lá, e esse ano abriu fono aqui na Santana. Eu sabia, olha, uma novidade. Viu? Informação. Eu não sei muito também. Não, mas que propaganda de vestibular ali que ia ter, mas não sabemos muito ainda. E assim trazendo, né, enfim, de falar sobre a voz, de fazer esse alerta, né, que nós sempre temos essa preocupação. Jo, e
E o idoso? Como é que nós estamos com o nosso idoso? Está melhor? Está menos? Como é que nós estamos? Continuam muitos cânceres? É o maior ainda, o Brasil tem o maior índice? Continua, não muda. É o segundo mundial, e São Paulo é a campeã no Brasil. Então, a gente tem isso como uma mensagem que tem que martelar na cabeça das pessoas para que tomem cuidado e consiga diagnosticar precoce, né? Porque a voz vai enrouquecer, ela vai modificar. As pessoas têm que entender que com a velhice a voz fica mais fraca, ela perde um tanto da potência. Mas isso não tem a ver com rouquidão. São duas características bem diferentes, né? Então a gente espera, em vozes não trabalhadas e de pessoas que até tenham judiado um tanto da voz durante a vida, que no final, né, com o passar do tempo, ela vai ficando mais fraca, mas não rouca. Então, a rouquidão, sendo um sintoma tão importante, é sempre ideal que vá se procurar ajuda, porque diagnosticado precocemente é totalmente curável o câncer de laringe, né? Você tira fora o que está ali e a vida continua normal. E, do contrário, isso não acontece. É bem preocupante. É muito preocupante. E o que pode se fazer para evitar? Além de procurar uma pessoa. O câncer de laringe. Não fumar, Tomar água. não beber. Um pouquinho, Jô? Moderado, social, né? Não é que não possa tomar nunca, mas é que o alcoolismo mesmo, né? E o consumo excessivo de cigarros não tem discussão, os coadjuvantes perfeitos do câncer de laringe. Significa que uma pessoa que não fuma e não bebe não vai ter câncer de laringe. Isso a gente sabe. Exceções à regra. Claro. Sempre, toda regra. Sempre. E é uma pessoa que fumou a vida até um período, a vida inteira, até enquanto ela está, né, 40, 50 anos. E ela ela tem uma tendência a desenvolver também ou não? Quem me responde? É uma casualidade, não tem Não tanto existe pode, não. Regra. Dizem que a cada ano que você para de fumar, você ganha 8 dias de vida, alguma coisa assim, né? Uma regressão, mas não é que... O câncer é quando você fuma, né? Você queima a estrutura da laringe. Então, é uma agressão diária, muitas vezes ao dia, no mesmo tecido. Entendeu? Então, o tecido não consegue refazer. Então, quem fuma tem uma laringite crônica típica do cigarro. Você vai olhar a laringe, ela é vermelha. Né? A voz da pessoa. E a voz da pessoa que a gente quer. Por isso que o fumante pigarreia. Isso, porque a laringe está agredida, como ela disse, fica sempre vermelha, sempre inchada. A produção da voz não é normal e a pobre da prega vocal, para se defender, ela secreta um muco para tentar se proteger daquilo que está lesando. E esse muco atrapalha e a pessoa começa a pigarrear. O pigarro agride de novo a prega vocal, ela secreta muco e você entra num ciclo que é só... E aquela pessoa que fumou bastante, que tem aquela voz... que a gente diz, voz de fumante, mesmo que não pigarreie, mas... Se ela parar de fumar, ela perde a característica de voz de fumante, porque diminui o edema. Mas não significa que aquele tecido que foi agredido durante vários anos... que vai ser curado. Voltar a ficar... Não, ele é um tecido que ele volta, não tem mais a laringite, mas ele foi agredido durante grande parte da vida. Só que naquele momento que ela para de fumar, a voz volta ao normal, o tecido começa a querer se refazer. Tem isso, dá para refazer. Ele dá para refazer, sempre dá para você refazer alguma atitude, alguma coisa. Não, mas eu digo, a tendência... Não tem como a gente prever isso. Né? Não tem como prever se ela vai ter uma melhora da rouquidão, porque ela vai parar de fumar, só que não significa que daqui 10 anos ela não possa ter. Pode. Porque tem gente que não fuma, nunca usou álcool, que não tem a idade de ter risco, né? Não está dentro da idade de risco, e tem. Né? Às vezes tem jovens que têm 25, 26, 28 anos. Interessante, né? A gente começa a pensar. Jô,
por que a maioria das pessoas, mas assim, já dos 40 em diante, vamos dizer, quando acorda tem, às vezes, uma voz diferente da voz do dia todo? A voz não está aquecida. Exato, né? Tem a ver com o relaxamento da prega vocal, tem a ver com fadiga. Se você teve no dia anterior um dia mais estafante e você relaxou bastante durante a noite, a tua voz vai acordar mais grave. Isso é uma coisa normal. O que o bom profissional de voz faz? O que é profissional da voz? Você, eu, os professores, advogados, âncoras, todos que usam a voz profissionalmente, que dependem dela. Ele vai acordar, vai hidratar, vai aquecer a voz, vai deixar a voz pronta para a jornada de trabalho. Durante o dia, né, vai ter cuidado de fazer um pouco de vibração, de equilibrar a musculatura, relaxamento cervical, boa alimentação. Boa alimentação comer equilibrado, fibras, carboidratos, proteínas, verduras, frutas, ok? Que mais? Não usar roupas muito apertadas, principalmente pescoço e cintura, para que o diafragma possa trabalhar livremente, assim como a laringe, né? Não deixar apertado. Que mais? Tem algum exercício físico, não o exercício próprio para a voz, algum exercício físico que ajuda? Eu estou aqui pensando no Pilates. Se ele não te ajuda pelo alongamento e pela respiração. Ele vai ajudar pela respiração e pelo equilíbrio muscular, porque o alongamento sempre é bem-vindo, né? E o Pilates te dá o equilíbrio em tudo, né? A busca pelo Pilates. Ele é bom para o corpo, para tudo. É bom para o corpo. É bom para a voz, né? Mas assim, ele sozinho, eu vou fazer Pilates como meu exercício. Não. Exercício de prega vocal é exercício que vai fazer exercício no músculo vocal. Quando você quer melhorar o braço, você faz exercício de braço. Se você quer melhorar a prega vocal, você vai fazer exercício para a prega vocal. Realmente, a gente começa a pensar, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque a minha mãe, quando eu falo com ela pela manhã, minha mãe vai fazer 95 anos. Mas tem uma cabeça e está sempre animada e pronta para tudo. Nunca fumou. E ela, de manhã, às vezes, quando eu falo com ela, a voz dela é mais grave. Depois, durante o dia, ela... Só que ela aquece falando, certo? E o profissional da voz vai aquecer preparando, né, para o que ele vai fazer. Mas é comum que você acorde com a voz mais grave. E se você perceber, num dia que você falou muito mesmo no dia anterior, ela vai amanhecer muito mais grave. Já aconteceu, eu moro sozinha, já... A Belisa volta e assim vai, né? Mas agora acho que é para sempre. E daí, eu, às vezes, quando eu acordo... Eu não tenho mais nem o cachorro, que antes eu tinha, né? De repente eu me dou conta que eu estou sem voz. Completamente, assim. Sabe aquela noite que você foi numa festa, que você tomou falou demais, dançou demais, tomou sereno demais? Assim, é difícil, mas já teve, assim, tá meio gripada. E daí acordo, aí de repente que eu bato o telefone, vou atender, não sai nada. Porque você não tinha tido necessidade de falar com alguém antes. Então, veja, a laringe, na verdade, ela é extremamente sensível. Ela, além da mucosa que recobre, que ela é muito fina, e a Lina, a Mara sempre compara com a geleca, sabe aquele brinquedo? É mole como aquilo. Então, essa vibração que acontece, imagine 200 vezes por segundo para produzir o som do meu timbre de voz, né? No meu caso, 180. Então, ela é muito, muito rica, muito vascularizada e muito sensível, porque a função principal da laringe, na verdade, é não permitir a entrada de sólidos na via aérea. Então, ela está ali como meio de proteção. Então, tudo que irrita faz com que ela fique inchada, vermelha,
e o pigarro aconteça, né? Então, essa sensibilidade é que faz com que esse tipo de coisa aconteça. A laringite se instala de um dia para o outro, você nem percebe, né? De repente você está... Quando você vê, você está sem voz. Competição com ruído é uma coisa importante que você faz dia de festa. Então, você está ali... Fala Porque hoje não se pode mais fumar, então a gente não pode dizer, era um ambiente de cigarro. Então, não é. É porque você está gritando o tempo todo. É o fator mais... Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos. Hoje, falando da voz, da minha, da sua, assista conosco, fique conosco. Estamos voltando hoje, falando da nossa voz, e agora a nossa mesma, elas já me deram cada puxãozinho de orelha aqui, delicadamente, todas assim, com muito profissionalismo, né? Mas vamos falar da voz profissional, que é o meu caso, que eu tenho que tratar, e agora, eu já disse que vou sair daqui já agendado. Como é isso? Como que trabalhamos a voz? Que essas pessoas que trabalham, muitas vezes a gente acha que quase ninguém faz isso, mas se você for ver, eu mesma, esqueça a televisão, eu trabalho com um grupo de pessoas que eu coordeno um projeto de medicina preventiva, são 70 pessoas que eu trabalho todos os dias, não normais, mas eu preciso chamar a atenção deles para aquilo que eu estou falando, porque cada dia eu falo eu dou uma micropalestra sobre uma situação de saúde, né, de vida saudável, e eu preciso manter essa atenção, porque na televisão é muito fácil manter. Agora, ali naquele momento eu tenho que motivá-los. Então, aquilo que nós falávamos, só que é motivação à distância, como nós estávamos falando, e são situações que você encara todos os dias. Bom, profissional da voz é toda aquela pessoa que precisa falar para... O trabalho dela utiliza a voz. Secretárias, professores, atores, jornalistas, repórteres, vendedor ambulante do Paraguaizinha, né? Qualquer pessoa que use a voz para fazer a comunicação dentro do trabalho, ela é um profissional da voz. O que difere é que alguns profissionais vão usar muito. Como o professor, por exemplo, ele usa muitas horas com uma intensidade de voz elevada, né, tentando dominar uma turma mais de ou menos 40 o que eu alunos, né? Então ele tem um desgaste vocal maior, e ele não tem preparo também. Ele não tem preparo vocal para aguentar essa demanda. Então ele é um dos profissionais da voz que mais tem problemas vocais. Numa pesquisa recente do ano passado, se eu não me engano, mostra que o professor tem em média 5 dias por ano que ele falta por conta de problemas vocais. Porque se ele está gripado, por exemplo, tem um resfriado, ele não pode falar a intensidade e na quantidade que ele fala, porque está inflamado, está inchado, né? E ele usa a voz, ele é obrigado a usar a voz durante aquele período pré-menstrual, que também tem edema durante o período de gripe. Ele estando bem ou não estando bem, ele tem uma função a cumprir, né? Uma demanda de voz muito grande, e não tem nenhum preparo para isso. E como que se prepara isso? A ação dos fonoaudiólogos tem sido de tentar instalar nas prefeituras, né, nas unidades de educação, programas de saúde vocal. E a intenção é justamente fazer com que o professor tenha a noção do que é o aparelho fonador, como que ele vai fazer para cuidar, esses cuidados bobagens que a gente conta para vocês, mas que fazem uma grande diferença quando se trata de qualidade e saúde vocal. Então, levar para eles pequenas palestras, eu já trabalhei 5 anos com a Prefeitura de Curitiba, em que você vai passar
por mais etapas quantas você conseguir instalar dentro daquela programação, né? Então, desde triagem de voz, aqueles que estão com alguma alteração, indicar a fonoterapia, mandar para o otorrino fazer o exame para constatar o que está errado. Então, fazer as palestras orientando os exercícios vocais que preparam a voz, então, para o ambiente de trabalho. Tentar mostrar para eles que é necessário dissociar um pouco, porque o professor, assim como o telemarketing, ele trabalha sob um nível de estresse muito grande. A jornada de trabalho normalmente não é só de 4 horas, né? Tem muita gente que triplica essa jornada de trabalho para poder manter, né, o padrão de vida. Fora a preparação das aulas, a situação de às vezes você nem estar bem. O profissional da voz vive muito isso, não estar bem psicologicamente, fisicamente, né, não estar mal consigo mesmo, mas tem que estar ali representando um papel, prendendo a atenção do interlocutor, fazendo com que ele entenda aquilo que ele está passando por cima dele mesmo, para que isso aconteça. E a laringe, como eu estava falando agora há pouco, né, é muito sensível e reage a tudo. Então, você passa a trabalhar agudizando mais a voz, porque você acha que você vai estar conseguindo mais atenção ou atingir mais longe, porque a gente tem isso, né? Parece que já é intrínseco que se você levantar o pescoço e falar mais agudo, você consegue atingir mais as pessoas. Vai modificando, então, esse padrão de uso da laringe, do ajuste muscular dentro da laringe. Então, passa a trabalhar em hiperconstrição, que a gente chama, né? Que é com esforço. E aí os problemas vão se instalando, a laringe vai ficando mais cansada, ele vai mostrando no final da semana um pouco de rouquidão, essa rouquidão, com o passar do tempo, passa a fazer parte constante do final do dia dele, até que chega um belo dia que ele não consegue mais desempenhar a função e acaba pedindo afastamento, remanejamento de setor, vai parar na secretaria, porque não consegue mais desempenhar a função. Então, é uma progressão que a gente já conhece tão bem, e o que tem sido feito é isso, é tentar instalar programas de saúde vocal nas prefeituras, principalmente, ou palestra dentro dos colégios, nos sindicatos, para tentar mostrar esse caminho inverso, né? Essa maneira fácil de impedir, de não deixar que ocorra. É bem interessante, porque as pessoas que estão nesse meio e que não sentem isso, né? Que estão precisando muitas vezes. Só quando não consegue mais. É porque tem um mito assim que é a voz do professor, isso é normal, né? A voz do professor ficar rouco é normal. E o segundo fator que o professor, para ele fazer tratamento, mesmo quando ele vê que ele está chegando ao final do dia rouco, ele não vai procurar ajuda, porque se ele for procurar ajuda, ele sabe que por ser um problema de professor, ele vai ter calo. Aí ele ter calo, ele já sabe que ou ele vai ter que fazer uma cirurgia ou ele vai ter que ir no fonoaudiólogo. Só que ele não ganha o suficiente para pagar um tratamento fonoaudiológico. Então, que a hora que eles aparecem no consultório, às vezes eles estão com a voz muito estourada já, né? E existe saúde pública, SUS para... Aqui em Ponta Grossa, até onde eu sei, não tem ainda... É o sonho de toda... Eu sou assistente social, né? O sonho nosso é sempre ter uma equipe multidisciplinar que você tenha todos, né? Porque a gente sozinho, ninguém constrói nada. E essa é uma situação que realmente as prefeituras... A Prefeitura de Ponta Grossa, eu acho que tem 2 fonoaudiólogas contratadas e elas trabalham no setor de educação com as crianças que têm problema de distúrbio de leitura escrita e não dão conta nem dessa demanda. Sim. Né? Nos hospitais, nos setores de SUS, esses programas. Eu sei que no Brasil tem uma lei já que obriga a ter fonoaudiólogo na equipe, NASF, né? São equipes dos NASF, onde tem 1, 2, 3, no postinho de saúde tem fonoaudiólogo. Porque deveria, né? Tem, porque tem várias patologias graves, como a disfagia, que precisa de... Os problemas de voz e de disfagia, eles estão ligados diretamente à saúde mesmo. Então, precisa ter fonoaudiólogo para isso, mas não tem. E voltando aos nossos profissionais da voz, eu
Eu lembro que uma ocasião você comentou que você ia para Curitiba e que trabalhava na Gazeta do Povo. O que uma fono vai fazer? Porque hoje menos ainda, mas naquela época, né? Porque o jornal é papel, né? Escrito e daí tá certo que você tem o outro lado da Impac, mas não tinha nada a ver, né? As pessoas não terem mesmo essa noção. A gente, nessa época, eu trabalhava com o telemarketing da Gazeta do Povo. Mesma situação dos professores, preparando, fazendo a análise vocal desses profissionais, detectando aqueles que tinham algum problema, orientando, fazendo palestras para os exercícios que eles tinham que fazer, porque a jornada de trabalho deles é pior que a do professor ainda, porque são 6 horas direto. E então a gente trabalhava até em conjunto com o fisioterapeuta no horário em que era feita a ginástica laboral, já se fazia a parada para os exercícios de voz e toda a orientação em relação à comunicação, projeção de voz e mais ainda daí, né? Você tem mais ainda a comunicação em si, porque por trás da voz também tem toda uma carga emocional, né? E da mesma forma que o professor, falando em relação ao estado geral dele, que não interessa, porque ele está ali para vender, ele tem uma meta a cumprir, né? Ele tem, além de tudo, que com a voz, só com a voz, convencer aquela pessoa que está do outro lado da linha a comprar aquilo que ele está vendendo. Então, veja, a voz carrega muita coisa, né? Ela carrega todas as emoções, você consegue contar todo o teu estado de espírito, como a gente estava conversando. Ela atrai a gente totalmente, porque você pode fazer... Faz de conta que está tudo bem. Mas a voz mostra quando não está. Mostra perfeitamente. E eles ali não têm isso, né? Eles têm que vender e mostrar entusiasmo. E ninguém quer nem atender. Quando o som é aquele, você já desliga o telefone antes, né? Eu às vezes, sou muito mal educada nessa hora, ou muito bem educada. É os opostos. Quando a pessoa diz, olha, eu poupar o meu tempo e o seu. Eu não me interesso, eu não quero. É o mais certo. E a fono tem crescido tanto, ela em várias áreas, né? Veja, a fonoaudiologia tem crescido muito dentro da área empresarial. Então, você fala do que eu estava fazendo lá dentro, ninguém tem noção de onde tem um fonoaudiólogo nesse mundo, né? Por trás dos políticos. Isso aí, empresário e político, a gente imagina. Os empresários, aquele cara que está atrás da mesa, que nem é uma pessoa falante, que não é uma pessoa que vai fazer um discurso, também tem a fonoaudióloga que trabalha com ele, no sentido de boa comunicação, boa impostação vocal, convencimento, postura, tem N atuações, né? Até na parte de... como é que a gente fala quando vai fazer uma análise de forense, como é que chama? Sabe, de criminalística, identificação de pessoas, nossa, tem muitos campos. A imposição da voz já faz toda uma diferença numa conversa. Então, imagine em situações que você está fazendo descobertas e fazendo, né, os grandes negócios. Hoje você não consegue um emprego se você não tiver uma boa comunicação. E uma comunicação efetiva não é só uma qualidade de voz. É uma qualidade de voz, é uma articulação, é uma postura, é o que você está falando, do jeito que você está falando, como você está usando isso. Nós vamos para mais um intervalo, o último já, para mais um bloco. Tome uma água e volte, que nós já estamos continuando. E agora nós estamos no nosso último bloco, vamos tirar as dúvidas, eu acho que, né, vamos lá, e, enfim, nós vamos poder agora ter, assim, um fechamento do que foi essa semana, ou o dia, não sei. Vocês não me contaram o que fizeram esse ano. Nós fizemos uma grande divulgação por e-mail, fizemos divulgação na imprensa toda, escrita, falada, programamos palestras para quem fizesse a inscrição, e o resto foram divulgações de
Mas eu sei que vocês já fizeram algumas vezes, assim, grandes eventos, né? De parar o povo na rua, assim, tipo nós fazemos, a Unimed faz o Dia da Saúde, que é 6 de abril, vocês também já fizeram grandes eventos. O maior evento foi a nossa primeira Semana da Voz, que foi uma semana toda, que ainda era só brasileira, que era a gente fez no terminal. Acho que a gente atendeu umas 4.000 pessoas, né, Ju? Deus, vocês duas? Não, nós tivemos ajuda de algumas fonoaudiólogas na época que foram nos ajudar, envolvidas no trabalho, para nos ajudar, mas não foi assim. O ano passado, retrasado, o jogo que nós também distribuímos panfletos. Também foi uma ação bem pontual, a gente conseguiu atingir umas 800 pessoas, pelo menos, ali de público. Nossa, foi bastante. Foi. O ano que a gente ganhou o prêmio da Sociedade de Divulgação no Paraná. No Paraná, todas as cidades do Paraná se uniram e nós fizemos um evento único, uma campanha só com os mesmos... Muito bom, né? Esse realmente acho que funciona, né? E quando nós fazemos essas campanhas, normalmente tem os profissionais de odontologia que fazem uma avaliação, fazem uns exames e tal. Nesse momento dá para também já perceber se aquela pessoa tem algum problema, tem um câncer mais assim dentro da voz? Eu penso que se você ficar num ambiente aberto, né, pegando pessoas na rua, você vai ter pessoas aleatoriamente, não vai ter um público específico. Então, você vai achar alteração de voz, mas não grande massa. Quando você vai para um lugar determinado, numa população X, né? Você está numa população de idoso, você já sabe o que você está procurando, então você encontra com mais facilidade. Uma população de professores. Agora, se você for a campo aberto, eu acho mais difícil você conseguir. Você vai pegar muita voz boa e pouca voz ruim. E daí isso vai fazer com que você tenha um falso negativo, né? Um falso negativo. Na realidade não é aquilo, não. Então não sei o quanto que isso seria. Teria que fazer uma pesquisa para ver, né? Mas não, porque a gente começa a pensar tudo o que vai acontecendo, né? E vai fazendo um mapeamento de situações que já aconteceram e começa a se querer ter essa ideia. Se você pega uma população específica, é um evento de idoso, é um evento de professor, é um evento de vendedor, é um evento de telemarketing. Nossa, daí... Né? Então, daí vai ser bem diferente, né? E vamos lá. O que mais que nós temos aqui? Os sintomas, as alterações de que mostram que a pessoa está com a voz alterada. O principal deles é a rouquidão. Eu gostaria até de levantar uma questão. Eu tenho, com frequência, ouvido pessoas confundirem rouquidão com ronquidão. Ronquidão eu não sei nem se existe, que é o fato de é ronco, o ronco em si. O ronco não tem nada a ver com o que a gente está falando. A rouquidão, sim, é uma alteração de voz em que você percebe que é um som alterado, áspero, que não tem nenhuma harmonia. Isso é rouquidão. Então, a voz ficaria algo como assim, que fica alterado, não é? Ela não tem um padrão. Mas, alterações de voz, nós temos um monte de sintomas, né? A voz aguda demais, ela normalmente é sintoma de alguma alteração também de laringe, pode ter lá uma membraninha a mais lá dentro que deixa a voz muito aguda. A gente tem vozes que você escuta perfeitamente, 2 tons diferentes falando, como se tivessem 2 pessoas falando dentro da mesma. Também é uma característica de uma determinada doença, né? Tremor vocal é importante como sintoma também, porque ele... Esse, principalmente, acho que idoso tem mais, não? Ele é um sinal de alguma alteração, né? Ele tem, mas... Porque eu que convivo com eles, parece que tem, que eu percebo. Mas tremor é porque tem alguma outra alteração junto, geralmente. Não, porque o idoso vai ter uma voz mais soprosa, vai ter mais ar, uma voz mais grave e soprosa, mas não uma voz trêmula, não voz com tremor.
Eu percebo assim, na minha visão, né, de que trabalho com eles, dependendo do emocional deles, que vem aquilo que a gente já falou no começo, esse tremor vem, assim, eles falam, a gente percebe quando tem algum problema emocional. O que você está falando de tremor falha. não é falha, não é tremor. Né? Tremor... Falha. E falha é uma liga e desliga. Né? Então, aí pode ter alguma relação, porque quando a prega vocal do idoso, às vezes ela não faz um fechamento glótico completo, então, porque ela está mais fraca, né? Não tem, vai ficando magrinha, vamos dizer assim, se a gente fosse comparar outra parte do corpo, então ela não tem uma vibração efetiva. Então a voz às vezes fica com mais ar ou menos ar, e daí você vai encontrar, quando ela está emocionalmente mais abalada, uma voz ou mais tensa ou mais soprosa, dependendo. Às vezes, se ela estiver feliz, pode ser que ela seja mais sonorizada. Se ela estiver triste, ela vai ser com mais quebra de sonoridade, com um som mais fraco. João, também tem um outro fato que que às vezes a gente percebe, que agora me veio isso, quando a pessoa está com fraqueza. A voz fica, agora quando você falou assim, a voz parece que vai ficando, a pessoa vai definhando e a voz também. Está sem força, sem... Então, aí tem 3 componentes, né? A fraqueza muscular, como qualquer... é um músculo. A prega vocal também é um músculo. Então, se o resto do corpo está enfraquecido, ela também vai estar enfraquecida. Se o estado geral já está debilitado, normalmente o que acontece? Você respira mal, né? E quem produz a voz de verdade é o ar. Né? É o ar vibrando na prega vocal que produz o som e que o ser humano, porque Deus deu inteligência, sabe modificar e transformou em fala que a gente consegue se comunicar. Porque, de verdade, ela produz um som fundamental, a laringe. Então, e tem um aspecto psicológico, né? Quando você está fraco, você já está até... Então, a tendência é que você realmente fale bem mais fraco devido a toda a debilidade. A construção, né? Está construindo, né? E criança, eu estou lembrando as coisas assim que o meu público deveria, eu sei que ele gostaria. A criança que já está com 3 anos e não fala. Essa é só que aponta mesmo, ou ela tem alguma coisa? Ou é uma emocional? Não. Ou cada caso é um caso? Você precisa avaliar, né? Precisa avaliar. Mas é o normal. Não, 3 anos e meio não fala, ela pode não ouvir direito, ela pode apontar e daí a família inteira corre, né? Ela pode ter alguma alteração de som, ela pode ter alteração de articulação, ela pode ter um desenvolvimento inadequado. Isso tem que avaliar, não tem como dizer é ou não é. Tem como falar é isso ou é aquilo, tem que avaliar. Cada caso é um caso, né? Porque você, no primeiro momento você pensa, o atraso de linguagem é porque aponta e todo mundo entrega, mas às vezes não é, né? Daí você fala que é. Que é uma coisa que está vindo junto, né? Que não, ou que você grita, a criança só grita, não fala. Tem que avaliar. Pode ser que seja só porque ela aponta, grita, todo mundo faz, não ensinaram ela diferente, né? Ou pode ser que ela tenha problema. Então você tem que avaliar. Se você fizesse essa pergunta para mim há 10 anos atrás, eu estou fazendo 25 anos de formado esse ano, eu ia dizer, com certeza, ela aponta e estão facilitando a vida dela e por isso ela não fala. Mas hoje, eu já penso que não, porque às vezes eu cheguei a afirmar isso e de repente o caso que chegou no meu consultório não era isso. Né? Era uma criança com autismo, era uma criança com alguma outra síndrome, ou com algum que não tinha condições mesmo. Né? E a gente negligencia, falando de uma maneira generalista, para as pessoas, não, 3 anos e meio porque a mãe faz tudo por ela e não faz. Né? Então eu já tive vários casos de que não era isso. E que eu mesma, num primeiro contato telefônico, falo, não, faça isso, isso e isso, que é normal. E daí não era. Né? Então, não dá melhor pra... não. Amigas, chegamos ao final, né? E eu gostaria de deixar para vocês o nosso microfone, as nossas câmeras, para uma última fechamento para o nosso, principalmente para o nosso idoso.
como nós viemos dizendo então desde o início do programa, e que é o reforço da campanha desse ano, seja amigo da sua voz em todos os ciclos da vida e também na velhice. Então, cuide da voz durante a sua vida, para que na velhice ela esteja bem, saudável, vibrante, com bastante projeção, com bastante volume, e que possa se comunicar sem dificuldade, porque tem duas coisas que se associam na velhice, né? Uma é a voz mais fraca e a outra é a perda de audição. Então, as duas juntas são uma dificuldade. Então, cuidando da voz, uma delas você já resolve, né? Eu acho que a comunicação, a gente só dá valor quando a gente perde. Então, o idoso como ele acaba tendo mais doenças, ele percebe isso mais fácil, porque de repente ele não tem mais como se comunicar, ou porque a voz está fraca, ou porque N motivos. Então, é interessante que a gente comece a dar valor ao longo da vida na comunicação e não esperar perder para poder ter essa experiência, né? E eu acho que o mais importante de todo, que rouquidão não é charme, rouquidão é doença. Cuide-se. Cuide-se. Mais de 15 dias rouco, tem que procurar um médico. Muito obrigada, meninas. E assim nós estivemos hoje aqui com as fonoaudiólogas, com a Cíntia e a Jo, que estamos aqui falando diretamente aqui do espaço. Também acabamos não falando hoje do espaço, acho que é isso que eu falo, da Inovária. Nós aqui hoje não fizemos o seu consultório, mas assim aqui na sala, uma sala muito gostosa, que é o refeitório, né? Auditório. Eu achei que era o refeitório até, porque está tão... Nossa sala de treinamentos, de reuniões, então é o auditório que foi... Às vezes a gente não... As meninas passam para ir para o refeitório. E a gente acaba não passando isso, o que tem aqui também, né? E eu também quero dizer que eu fiquei depois... Nossa câmera vai mostrar um pouquinho ali das plantas que eu entrei aqui hoje, assim, apaixonada. Vocês sabem que eu tenho a família que sempre trabalhamos com flores, então isso faz parte da minha vida, assim, e eu entro num lugar e quando vejo flores de plástico, assim, eu tenho um negócio, eu fico muito mal. E hoje eu entrei aqui, qual foi a minha satisfação de ter esse visual tão maravilhoso que está aqui dessas trepadeiras, que está muito, muito lindo. Isso faz com que o local fique mais aconchegante, que mais humanizado, né? E isso, assim, me fez... a clínica, porque geralmente as clínicas acabam ficando, né, impessoal. Então, isso... Agora, né? Elas existem desde a inauguração, mas agora que elas estão tendo visual maior, né? Está muito lindo. Então, muito obrigada, né? E que bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. Esse já é um programa, como eu falei, que sempre a gente vai estar fazendo, todos os anos. Muito obrigado. E cuide da sua voz também, que a gente vai tentar cuidar da nossa, tá? Mas, que bom que você esteve conosco. Esse programa, temos o patrocínio da Unimed e o Salão Record cuida da minha autoestima. Até o próximo sábado. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer.